Olá pessoal, sou a professora Luciane e nessa aula iremos estudar sobre o núcleo celular. As células podem ser divididas em células procariontes e eucariontes. A diferença está na presença ou ausência do núcleo. Nas células eucariontes existe a estrutura denominada núcleo. É composta por um revestimento de uma membrana nuclear que envolve aí todo o material genético. Vamos lá então. O núcleo celular. Componentes do núcleo. O núcleo, também denominado carioteca, o envelope nuclear, ele é composto pela cromatina, que seriam o material genético, o DNA, os nucleolos, que são pequenos corpúsculos densos que armazenam proteína e ribossomos e vão atuar na divisão celular também no momento da mitose ou da meiose. E por fim, o nucleoplasma, a cariolinfa. A cariolinfa ela é um líquido formado de água, sais minerais e proteínas e outros materiais que vão atuar no momento da síntese do ácido nucleico. O DNA. O ácido desoxirribonucleico. O DNA é encontrado no núcleo, formando os cromossomos e parte do nucleus, e pequenas quantidades de mitocôndrias e também no cloroplasto. Então, a gente já viu que o nucleolo seriam pequenas organelas que vão atuar na divisão celular, né? E aí, o DNA ele está ali no núcleo formando toda a parte do cromossomo e também sendo encontrado em pequena quantidade na mitocôndria e no cloroplasto. Já o RNA, ou seja, o ácido ribonucleico, ele é encontrado no nucleolo, nos ribossomos, no citossol, nas mitocôndrias e no cloroplasto. O citossol ele está se referindo ao citoplasma, que é a parte que preenche toda a célula ali, por fora do núcleo, né? Então ali a gente também encontra RNA. Na mitocôndria, que é aquela organela responsável pela respiração celular, e nos cloroplastos, que são as organelas encontradas nos vegetais e são responsáveis pela pigmentação do mesmo. Tanto o ácido desoxirribonucleico quanto o ácido ribonucleico, eles são formados por nucleotídeos. Os nucleotídeos são filamentos produzidos a partir de proteínas, da ação dessas proteínas. Então, o nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, mais uma pentose e mais um fosfato. Bom, vejamos aqui como fica a cadeia então. A adenina, a base hidrogenada da adenina, guanina, uracila, citosina e timina. Adenina liga-se com timina, citosina com guanina e uracila exclusiva do RNA. Vejamos agora a fita de RNA e DNA. Então, o DNA, ácido desoxirribonucleico, ele é composto por uma fita dupla, né? Então, nessa formação aqui, a gente percebe a ligação entre as proteínas, né? Aqui na figura é representado por cores diferentes. Então, no conjunto aqui de cada 3 ligações, eu tenho um nucleotídeo. Por isso que a gente diz, tanto o RNA quanto o DNA são compostos de vários nucleotídeos, várias combinações diferentes de proteína. Aqui na fita do RNA, a gente percebe que ele tem apenas uma fita, né? Alternando aí as proteínas de citosina, guanina, adenina e uracila. Esse DNA, ele vai se enroscando até formar bastões de cromossomos. O que seriam os cromossomos? Os cromossomos nos seres eucariontes da espécie humana são encontrados 23 pares no núcleo celular. Esses 23 pares se combinam formando as características genéticas dos indivíduos.
Nas células somáticas, que são as células que compõem todo o nosso organismo, compõem a pele, ossos, músculos, sistema sanguíneo, todas elas apresentam 23 pares de cromossomos. As células reprodutoras, elas possuem apenas a metade dos cromossomos. Por quê? Com o objetivo de, na reprodução, ocorrer a união desses gametas, óvulo e espermatozoide, e aí formar um indivíduo completo. Quando nesta imagem ampliada você veja aqui o núcleo celular, os 23 pares de cromossomos, a cromatina condensada, né? Então se ela está condensada é porque ela foi toda composta de material genético, né? Aqui o material genético, então nessa fita de DNA eu tenho a timina, se liga com adenina, citosina com guanina, timina com adenina novamente, e assim vai a ligação ocorrendo e o DNA se enroscando para formar o cromossomo. No momento que esse DNA se enrosca em volta de uma proteína, ele recebe uma definição especial, ele forma os estonas, né? Então o estona nada mais é do que a união do DNA enrolado nessa proteína. E assim ele vai se formando, né? Sendo que no final nós temos a cromatina condensada, totalmente formando os pares. Nessa imagem, então, a gente tem a representação mais destacada do cromossomo. Bom, o cromossomo, ele tem algumas regiões específicas para melhor estudá-lo. Como ele está aos pares no núcleo celular, ele também tem alguns pontos de ligação entre esses pares. Então, dependendo desse ponto de ligação, o cromossomo vai receber alguns nomes, algumas denominações. Então, a parte de cima do cromossomo a gente denomina braço P. A parte de baixo é o braço Q. E o ponto de ligação entre um cromossomo e outro é denominado centrômero. Veja bem, centrômero é o nome dado ao ponto de ligação dos cromossomos. Tá? Nessa imagem, nós vamos ver aqui as categorias de cromossomo. Então, nós temos, se o ponto de ligação é bem no meio do cromossomo, a gente diz que ele é metacêntrico. Então, a denominação que ele recebe é metacêntrico. Um pouquinho acima da metade, a gente denomina submetacêntrico, né? E depois, ó, quase na ponta aqui, acrocêntrico. E bem na pontinha, a ligação, nós temos o telocêntrico. Esses tipos de cromossomos são encontrados na espécie humana. Em outras espécies de seres vivos, as ligações dos cromossomos podem ocorrer de forma diferenciada, mas esses são exclusivamente da nossa espécie. Então, repetindo, metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telecêntricos. Vamos ver a divisão celular. A divisão celular, ela pode ocorrer de duas formas, através da mitose ou meiose. Isso vai depender do tipo de célula que ela vai formar. No caso da mitose, ela vai ocorrer principalmente em células somáticas, as células que formam o nosso corpo, que seriam as células dos ossos, da pele, dos músculos, né? Toda a célula aí da constituição corpórea. Então, na mitose, o mesmo número de cromossomos e as mesmas informações genéticas da célula da mãe são mantidas. Então, o mesmo número de cromossomos da célula mãe é mantido. Aqui nós temos o desenho onde representa uma célula, passou pelos estágios de prófase, anáfase, metáfase, telófase, que seria todo o processo de divisão celular, até por fim originar duas células idênticas, né, com o mesmo número de cromossomos. Esse tipo de divisão, então, ele ocorre no momento de cicatrização. Você teve um corte, uma lesão, então tem que se recuperar. Como isso vai ocorrer? Através da mitose, da divisão celular, para a recuperação do local atingido.
também ocorre no desenvolvimento, ou seja, no crescimento do indivíduo. Então, durante toda a fase da infância, ali, a adolescência principalmente, ocorre muitas mitoses para a formação do ser humano. A meiose ocorre apenas em células reprodutoras, ou seja, em espermatozoides ou óvulos. Essa divisão, ela prioriza metade dos cromossomos e metade das informações genéticas da célula mãe. Lá no ovário, onde ocorre a formação dos óvulos, então toda célula que tem lá, que seria o que? Uma célula somática, ela vai sofrer uma divisão de meiose, formando uma célula reprodutora, o óvulo. Já no caso dos homens, no testículo, onde é formado o espermatozoide, essas células vão formar células com metade das informações genéticas da célula que a originou. Por que isso ocorre? Mais tarde, com a fecundação, esse material genético vai se unir com o material genético do outro indivíduo, formando assim uma célula ovo. Essa célula ovo vai sofrer sucessivas divisões celulares até o bebê ser gerado totalmente aí no útero da mãe, né? Então é um evento muito importante para o desenvolvimento da raça humana e das espécies e seres vivos em geral. Aqui comparando a mitose e a meiose, né? Então, a mitose aqui representada por 2N, quer dizer o quê? Que ela é uma célula diploide. Então, observem bem a denominação, diploide, quer dizer duplo, 2N, ou seja, os cromossomos estão em dupla. Então, percebam que na mitose começa com 2N, haploide, ela vai, se duplica, ainda 2N, e finaliza também diploide. Isso quer dizer que ela permanece com o mesmo número de cromossomos do início até o fim. Já na meiose, uma célula diploide, né, com todos os cromossomos, como falei ali sobre o ovário formando o óvulo. Então, inicia com todos os cromossomos, passa por uma divisão inicial aqui de mitose. Olha só, a meiose, primeiramente passa uma mitose aqui e tal, duplica todo esse material genético para depois se dividir em células agora denominadas haploide, metade dos cromossomos, e no final gerando aqui 4 novas células filhas, tá? Então vamos reforçar esses dois termos. Diploides são células 2N, quer dizer que tem 46 cromossomos. Haploide, célula N, apenas 23 cromossomos, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima aula.